Uma jovem grávida, rejeitada pela própria família e sem ter para onde ir, chega à porteira de uma fazenda em busca de esperança. Quando o fazendeiro a recebe, um gesto simples muda tudo, revelando compaixão, novos caminhos e sentimentos que ela jamais esperava encontrar. Em Pirenópolis, o sol das 5 da tarde ainda estava quente, mas o que queimava Elisa de verdade era a vergonha e a injustiça. Com apenas 21 anos e a barriga de 8 meses forçando a coluna, ela mal conseguia segurar a única mala surrada que tinha. Naquela varanda, a mãe dela, de braços cruzados, olhava para ela como se olhava para lixo. "Você fez a sua cama, Elisa, e essa vergonha não vai dormir debaixo do nosso teto." Foi a última coisa que a mãe disse antes de bater a porta na cara da própria filha. A dor não era do corpo cansado, era do coração que acabou de ser estraçalhado. Aquele bebê que ela já amava mais que tudo era o motivo do seu exílio, e agora ela estava na rua, sozinha e sem nem R$ 100 no bolso. E o pior, ela sabia que não podia chorar, porque se chorasse, nunca mais ia conseguir parar. O que ela ia fazer agora? A rejeição tinha vindo como um golpe certeiro. O pai, que era para ser o seu porto seguro, apenas abaixou a cabeça, dizendo que a mãe estava certa e que ela tinha desonrado a família com aquela gravidez fora do casamento. Não havia conversa, não havia perdão, só a decisão fria de cortar laços. Ela tentou argumentar que amava a criança, que ia trabalhar e que tudo ia se ajeitar, mas as palavras eram como água na pedra. Eles já tinham decidido. Ela era um erro, e erros eram jogados fora. Ela olhou para a porta fechada e sentiu a garganta apertar tanto que a respiração faltou, como se alguém tivesse pisando no seu peito. Ela tinha que ir, e rápido, antes que a tristeza a derrubasse ali mesmo, no meio-fio. O peso da mala e da barriga virou um fardo insuportável. Cada passo era uma luta, e as lágrimas que ela tentava segurar pareciam subir e se prender na sua testa, fazendo tudo embaçar. Ela olhou para o lado e viu o aviso: estrada para a zona rural. Era o único lugar que não a faria encontrar rostos conhecidos e julgamentos. Ela se agarrou à ideia de que, talvez, a natureza fosse mais gentil que a sua própria família, e começou a andar naquela direção, com o sol já quase sumindo no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo. Ela só tinha uma certeza: precisava de um lugar para o seu bebê nascer. A noite caiu rápido, e com ela, o frio. A brisa da estrada trazia um cheiro de terra molhada e mato, mas não aliviava o pavor que ela sentia. Ela parou debaixo de uma árvore gigantesca, jogou a mala no chão e se sentou no barranco, sentindo o bebê chutar. Era um lembrete vivo de que ela não podia desistir. Ela pegou um pedaço de pão duro que tinha na bolsa e mastigou lentamente, tentando juntar forças para continuar a caminhada. Pensar no futuro era impossível. Ela só conseguia ver o próximo metro, a próxima árvore. O cansaço era tanto que ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu os olhos de novo, já devia ser quase 9 horas da noite. O silêncio da estrada era ensurdecedor, quebrado só pelo barulho de algum bicho na mata. Ela se levantou, cambaleando. A barriga parecia pesar 10 quilos e a fome doía. Ela precisava encontrar pelo menos um barracão, um ponto de ônibus, qualquer coisa que a protegesse do sereno. A esperança estava quase morta, mas a ideia de desabar ali, sozinha, era ainda mais assustadora. Ela apertou a alça da mala, forçando-se a dar mais 50 passos. Ela pensou: se eu aguentar só mais 10 minutos, talvez encontre alguma coisa. Enquanto caminhava, ela viu um ponto de luz muito fraco lá longe, no meio do breu. Era minúsculo, quase como a brasa de um cigarro, mas era algo. A visão deu a ela uma injeção de adrenalina. Ela começou a andar mais rápido, ignorando a dor nas pernas e as pontadas na barriga. Não podia ser um carro, era luz fixa. Devia ser uma casa, ou, quem sabe, um sítio. Ela respirou fundo, concentrando toda a sua pouca energia naquele ponto de luz. Era a única coisa que a estava mantendo de pé naquele momento, e ela sentia que era um sinal, a última chance de achar abrigo. A luz foi crescendo.
Não era uma casa na beira da estrada, mas algo que parecia ser uma estrada secundária, uma entrada de terra batida. Ela parou na beira do asfalto e viu o que parecia ser uma longa cerca de arame farpado. A luz vinha do final dessa cerca, onde a visão era cortada por árvores altas. Ela hesitou. Entrar na propriedade de alguém à noite era arriscado, mas o que ela tinha a perder? A rua já tinha tirado tudo dela. Ela escorregou o corpo por debaixo do arame, rasgando um pouco a calça. Aquele rasgo era mais uma marca da sua queda. Ela começou a andar pela estrada de terra, que estava cheia de pedras soltas. O som dos seus tênis arrastando era alto demais naquele silêncio. Ela estava chegando perto e sentia o cheiro de esterco e feno, um cheiro de fazenda mesmo. O medo se misturava com uma pontinha de alívio. Mas e se a pessoa fosse rude? E se fosse um cachaceiro? Ela engoliu seco, rezando para que fosse um lugar onde ela pudesse pedir apenas uma noite de teto, só isso. Ela só precisava de poucas horas de paz. Aí, ela viu. A luz era da varanda de uma casa grande, simples, mas com cara de lar. E bem na frente, o que ela mais precisava ver. Uma grande porteira de madeira. Parecia um portal para outro mundo, um mundo longe da frieza que ela tinha acabado de enfrentar. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela parou a uns 15 metros, observando. Será que ela tocava a campainha? Será que gritava? Ela sentia que toda a sua vida dependia do que ela fizesse nos próximos 60 segundos. Com a mão trêmula, ela largou a mala e esticou o braço, tateando no escuro até encontrar o que parecia ser uma cerca de metal. Ela respirou fundo, juntando toda a coragem que lhe restava. Ela tinha que arriscar. Ela bateu com a palma da mão, um som seco e baixo na madeira da porteira. Bateu de novo, um pouco mais forte. O som ecoou no silêncio da fazenda e a luz da varanda se acendeu completamente, revelando a sombra de um homem alto vindo em direção ao portão. O que ia acontecer agora? Ela não tinha ideia, mas estava com mais medo do que nunca. A mala que antes parecia levar a sua vida inteira agora era só um peso morto que ela arrastava na terra. Depois da rejeição em Pirenópolis, Elisa estava há pelo menos 2 horas andando, ignorando as pontadas nas costas e a sede insuportável. A estrada de asfalto acabou, e ela estava numa estrada de chão batido, com o breu cercando tudo e o frio começando a cortar. Ela pensava no bebê, aquele pequeno universo dentro dela que, ironicamente, era o único motivo para ela ainda estar respirando, e também o motivo de ter sido jogada para fora de casa. Ela sentia que estava desabando, mas não podia. O abandono era um sentimento físico, como se a alma dela tivesse ficado para trás, na sala de estar dos pais. Ela parou, encostou a testa no tronco de uma árvore e respirou fundo, tentando afastar a náusea que vinha com o cansaço. A grana que ela tinha, menos de R$ 200, não dava para uma pensão decente, e ela não ia arriscar a saúde do filho em qualquer buraco. Ela olhou para o céu negro. Nem a lua queria aparecer para dar uma força. Ela só via a escuridão e ouvia o grilo, que parecia zombar da sua situação. Ela sentia a exaustão física esmagando. Cada passo parecia exigir o esforço de uma maratona. As pernas tremiam, e os sapatos dela, que nunca foram feitos para a terra, estavam cheios de lama. Ela fechou os olhos e pensou na ironia. A mãe dela sempre tão preocupada com a aparência, com o que os vizinhos iam dizer. E agora, a filha dela estava ali, na beira da estrada, parecendo uma indigente, e ninguém se importava. Aquele pensamento deu a ela uma ponta de raiva, que por um instante foi mais útil que a pena. A raiva a fez levantar e seguir em frente. Ela continuou caminhando, olhando para frente, mas sem conseguir ver nada. A esperança estava sumindo, escorrendo pelos dedos como a areia. Ela começou a sentir que talvez a única saída fosse se deitar ali e esperar o dia amanhecer. Não importava o quão frio ou perigoso fosse. O pânico de não ter um lugar para passar a noite era uma coisa palpável, sufocante. Ela precisava de um milagre, precisava de um sinal, qualquer coisa que dissesse que ela não estava completamente sozinha naquele mundo enorme. E aí,
O milagre veio, pequeno e fraco, um pontinho de luz lá na frente, no meio da escuridão densa. Era tão longe que parecia uma estrela que tinha caído, mas era fixa, era real. Aquele raio de luz foi o que faltava para reacender a chama dentro dela. Ela começou a andar mais rápido, cambaleando, mais determinada. Ela pensou: se for uma casa, eu bato. Eu não vou aceitar um não. Ela já tinha levado o pior não da vida, então qualquer outro seria fichinha. Ela ignorou a dor que subia pelas suas costas e se concentrou no cheiro que começou a sentir. Cheiro de feno, cheiro de gado, cheiro de fazenda. O lugar tinha que ser grande, talvez isolado, o que era bom. Menos chance de vizinhos curiosos e gente maldosa. O medo de invadir a propriedade de alguém era real, mas o medo de dormir na rua com o bebê era muito, muito maior. Ela apertou a alça da mala e forçou o passo por mais uns 30 metros, até que a luz ficou mais clara. A luz vinha de uma grande propriedade. Ela conseguiu distinguir a forma de uma cerca e árvores altas cercando tudo. Ela parou, ofegante. O coração dela batia tão forte que parecia que ia rasgar a camiseta. Aquele era o fim da linha, o último tiro. Ela não podia seguir em frente, o corpo dela não aguentava mais 5 metros. Ela tinha que tentar ali. Era agora ou nunca. Ela se aproximou da cerca, hesitou por um momento, mas se esgueirou por baixo do arame farpado com todo o cuidado que uma mulher grávida de 8 meses consegue ter. O único dano foi um arranhão na perna, mas ela nem sentiu. A dor física era só um detalhe. Ela se viu numa estrada de terra bem cuidada, que levava direto para a luz, que agora ela podia ver que vinha de uma casa grande e simples. Ela começou a caminhar em direção àquela luz salvadora. Aos poucos, a forma da entrada da fazenda se revelou. Ela sentia a adrenalina misturada com o medo. Ela estava invadindo o espaço de alguém, mas não tinha outra escolha. Ela via o contorno de uma estrutura grande de madeira e metal. A porteira. Parecia enorme, sólida, um muro que separava o mundo dela do mundo que ela tanto precisava. Ela pensou: se essa porteira estiver trancada, eu não tenho nem como pular. Ela parou bem na frente da porteira, a uns 2 passos. Estava exausta, desesperada, e ali estava a única barreira entre ela e a chance de um teto. Ela se preparou, juntando a última migalha de coragem. Era o momento de escolher: desistir e se deitar na terra fria, ou bater e implorar por ajuda. O que ela faria? Ela estendeu a mão trêmula, pronta para o toque. Elisa estava ali, parada, com a barriga forçando a coluna e o coração quase parando. Na frente dela, a porteira. Era feita de madeira maciça, velha, com 2 traves grossas e um arame que parecia ter levado anos para enferrujar na fazenda porteira aberta. O nome era lindo, mas o portão era imponente, parecia dizer: você não é bem-vinda. A luz da varanda da casa, lá no fundo, era a única coisa que a guiava, mas ela parecia tão longe, como a promessa de um futuro que talvez nunca chegasse. Ela pensou nos pais, no conforto que ela tinha, e a humilhação bateu de novo. Aquele portão era o limite entre o inferno dela e a esperança. Ela encostou a ponta dos dedos na madeira áspera e fria, sentindo a textura da solidão. A mente dela começou a girar. E se for perigoso? E se o fazendeiro for um homem mau? Mas aí ela olhava para baixo, para a barriga, e se lembrava que não tinha mais nada a perder. O medo de ser rejeitada por um estranho era menor do que o medo de machucar o bebê dormindo na estrada. Ela tinha que arriscar, era o último tiro. A mala que ela tinha arrastado por quilômetros caiu de novo no chão de terra com um baque seco. Ela se inclinou, ofegante, sentindo a falta de ar. A exaustão estava no pico. Ela se recompôs e procurou por uma campainha ou um interfone, qualquer coisa moderna. Claro que não tinha. Era uma fazenda de verdade, isolada, e o jeito era o modo antigo. Tinha um pedaço de ferro pendurado na porteira, talvez um martelo improvisado ou só a ponta de um velho cadeado. Ela hesitou por uns 30 segundos que pareceram 1 hora.
A mão dela tremia tanto que era difícil mirar. A mente dizia para fugir, para se esconder no mato até o dia clarear, mas o corpo gritava por socorro. Ela fechou os olhos, fez uma oração rápida para que fosse um lugar seguro e juntou todas as forças que sobraram. Ela precisava fazer um barulho alto o suficiente para ser ouvida, mas não tão alto que assustasse. Com a palma da mão, ela bateu na madeira. O som foi abafado, fraco, quase um sussurro. Ela esperou. Nada. Nenhum latido de cachorro, nenhuma luz extra acendendo. Parecia que a casa estava dormindo profundamente, ou que a porta dela era a prova de som. O pânico voltou. E se ninguém estivesse em casa? E se fosse só uma casa abandonada com a luz acesa? Aquele pensamento a fez suar frio. Ela teria que tentar de novo, com toda a força. Elisa se afastou um pouco da porteira. Respirou fundo até encher o pulmão e levantou a mão direita. Dessa vez, ela usou o punho. 3 batidas fortes, secas e desesperadas na madeira velha. Toque, toque, toque. O som foi mais alto, ecoando na calmaria da noite goiana, rompendo o silêncio da fazenda. Ela ficou ali, tensa, com o corpo todo rígido, esperando o veredito. O bebê chutou. Era o bebê dizendo: "Calma, mamãe. Tenta de novo." E aí, finalmente, o sinal. Uma luz interna se acendeu e Elisa viu uma sombra se movendo na varanda. Ela sentiu um misto de alívio e pavor gelado. Estava acordado. Tinha gente. Mas quem era? E o que essa pessoa faria ao ver uma estranha, grávida e chorando, na sua porteira às 10h30 da noite? Ela se preparou para a voz grossa, para as perguntas ríspidas, para ser mandada embora sem cerimônia. A sombra se moveu mais devagar do que ela esperava. Não era uma corrida, era um caminhar ponderado. Parecia um homem. Ela tentou enxergar o rosto dele através da escuridão, mas não dava. O que importava era a figura, alta e larga, se aproximando do portão. Ele parou bem atrás da madeira. Por um segundo, tudo ficou em silêncio de novo. Era o momento mais longo e decisivo da vida dela. Ela viu a mão dele se estender na escuridão e tocar a tranca. O som do metal sendo puxado e liberado. Clique. Foi estrondoso. A porteira começou a se mover, abrindo-se apenas uma fresta. Elisa viu a luz fraca da varanda iluminar a abertura, e o rosto do homem finalmente apareceu. Era um rosto mais velho, marcado pelo sol e pelo trabalho, com um chapéu cobrindo os olhos. Ele não sorria, mas também não estava zangado. Ele olhou para ela, depois para a barriga e de novo para ela. O silêncio durou uma eternidade. Elisa, com o corpo exausto e a alma na mão, finalmente abriu a boca para implorar, para pedir, mas a única coisa que conseguiu dizer foi: "Moço, eu..." E a palavra sumiu. Ela estava no limite. Tudo dependia do que ele fizesse, e ele simplesmente ficou ali, olhando. O homem atrás da porteira ficou parado, observando Elisa da cabeça aos pés, sem pressa. Ele era João, o fazendeiro, um homem de uns 50 e poucos anos, com a pele curtida pelo sol de Goiás e um olhar que parecia carregar o peso de muitas colheitas e, talvez, muitas perdas. Ele viu a mala no chão, viu a escuridão da estrada de Pirenópolis atrás dela e, principalmente, viu o pavor e o desespero de uma jovem grávida de quase 9 meses. Aquele silêncio dele era pesado, mas não era de raiva. Era de quem estava processando o drama que acabou de bater à sua porta. Elisa finalmente conseguiu forçar as palavras para fora, misturando soluços e cansaço. "Moço, por favor, eu não tenho para onde ir. Eu só preciso de um lugar para passar a noite." Ela nem conseguia completar a frase de tão humilhada que se sentia. Ela viu o olhar de João se fixar na barriga dela e, por um instante, ela esperou o julgamento, o sermão sobre moças que não se cuidam, o mesmo que tinha ouvido em casa. Mas ele não disse nada disso. Em vez de fazer perguntas, João apenas suspirou, um som profundo que parecia vir lá do fundo da alma. Ele não fez uma cara de quem não entendeu nada, nem franziu o senho. Ele apenas olhou para a estrada escura, depois para a fragilidade de Elisa, e sem mais nem menos,
Ele soltou o pino de metal que prendia a porteira e a empurrou para o lado. O portão abriu completamente, com um rangido que soou como um convite, um alívio sonoro no meio da noite. Era um gesto simples, mas poderoso, uma porta aberta para a esperança. Entra, menina. A noite está gelada demais para você ficar aí. A voz dele era grave e calma, sem um pingo de julgamento. Ele não perguntou o nome dela, não perguntou quem era o pai, nem o porquê de ela estar ali sozinha. O ato dele de abrir a porteira e a frase curta foram a maior recepção que ela poderia ter. Elisa sentiu um nó na garganta se desfazendo, e uma onda de gratidão tão intensa a atingiu que ela quase caiu de joelhos. Ela pegou a mala rapidamente e passou pela porteira, cambaleando. Assim que ela entrou, João fechou o portão com o mesmo cuidado com que abriu, trancando a escuridão da estrada lá fora. Era como se aquele metal enferrujado fosse o limite entre o passado doloroso e um futuro incerto, mas seguro. Elisa estava dentro da fazenda porteira aberta. Ela se virou para ele, com os olhos cheios de lágrimas, mas ele já estava de costas. "O meu nome é João. Essa fazenda é a porteira aberta", ele disse, enquanto pegava a mala dela do chão como se fosse de papel. "Você não vai conseguir levar isso, não. Fica tranquila." Aquele toque, o ato de tirar o peso físico das costas dela, tirou também um pedaço do peso emocional. Era a primeira vez em dias que alguém fazia algo gentil por ela, sem esperar nada em troca. Elisa sussurrou o nome dele, e então, pela primeira vez na noite, disse o seu. "Eu sou a Elisa. Muito obrigada." Ela sentiu a dignidade dela voltando, centímetro por centímetro. João não fez comentários sobre a gravidez, sobre a roupa suja ou o rosto inchado dela. Ele simplesmente aceitou o fato de que ela estava ali e precisava de abrigo. Eles começaram a andar em direção à casa. A luz da varanda agora iluminava bem o pátio de terra batida. A casa era de tijolos, grande e antiga, mas bem cuidada. Ela viu uma cadeira de balanço e vasos de plantas, e isso trazia uma sensação de normalidade que ela tinha esquecido que existia. Ela olhou para as costas largas de João e pensou que ele parecia um anjo guardião disfarçado de fazendeiro. Ele parou nos degraus da varanda e olhou para ela. "Entra. Eu estava fazendo um café. Você deve estar morrendo de fome e frio. Vamos dar um jeito nisso." E foi só isso. Sem sermões, sem perguntas invasivas. Apenas a promessa de café e calor. Era a única coisa que ela precisava. A chance de dar um jeito nisso. A chance de recomeçar. Elisa subiu os 3 degraus da varanda e entrou na casa, sentindo o cheiro de madeira antiga, café e fogão a lenha. Era o cheiro de paz. O primeiro passo dela naquele lar desconhecido era o primeiro passo em uma vida nova, longe do julgamento de quem devia amá-la. Ela soube naquele momento. O simples fato de João ter aberto a porteira tinha acabado de salvar a vida de 2 pessoas. A cozinha da fazenda porteira aberta era o lugar mais quente e aconchegante que Elisa tinha visto em meses. Havia um fogão a lenha antigo, e o cheiro de fumaça, café forte e pão fresco pairava no ar. João a fez sentar imediatamente numa cadeira de madeira e ela se afundou no calor, sentindo os músculos relaxarem pela primeira vez desde que tinha saído de Pirenópolis. Ele não a deixou falar, só colocou na frente dela um prato fundo de caldo de feijão quentíssimo e uma caneca de café com leite. "Come primeiro, depois a gente vê o resto", ele mandou, com uma autoridade tranquila. Elisa pegou a colher e comeu devagar, sentindo o calor do caldo descer e aquecer o estômago dela. A comida era simples, mas o sabor era de salvação. Ela percebeu que a fome que sentia era muito maior do que imaginava. Ela comeu o prato inteiro, sem nem se dar conta das lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto. Eram lágrimas de alívio, não de tristeza. João ficou sentado na frente dela, em silêncio, apenas observando e tomando o próprio café, sem pressionar. Quando ela terminou, ele se levantou e lavou o prato dela na pia de pedra, um gesto que era tão cotidiano e tão humano que a fez apertar os lábios para não chorar de vez.
Ela se lembrou da frieza da casa dos pais, onde tudo era formal, onde a mesa era sempre silêncio e julgamento. Ali, com um estranho, ela estava recebendo o conforto que a família dela tinha negado. Era um contraste absurdo, e ela sentia a alma começando a se curar. Você pode ficar no quarto de hóspedes. Ele fica aqui perto da sala, é silencioso, João disse, secando as mãos num pano de prato xadrez. Ele a guiou pelo corredor curto. O quarto era pequeno, tinha um cheiro bom de limpeza e lavanda. A cama era de casal, coberta por um edredom grosso e cheio. Não era luxo, mas era um abrigo, um ninho. Era o lugar mais seguro que ela poderia desejar no mundo. Ele colocou a mala dela no chão, ao lado da cama. Tem toalha limpa ali no gancho e o banheiro fica aqui na frente. Se precisar de mais alguma coisa, pode bater na minha porta, fica no final do corredor, não tenha vergonha. Ele não usou a palavra caridade ou ajuda. Apenas deu as instruções de quem estava recebendo uma visita normal, mesmo que a situação estivesse longe de ser normal. A falta de perguntas dele era o presente mais valioso. Elisa finalmente conseguiu expressar o que sentia. João, eu não sei como te agradecer. Eu juro que eu pago o senhor assim que eu conseguir um trabalho. Ela estava com medo que a gratidão forçasse ele a cobrar explicações. João fez um gesto com a mão, dispensando a conversa. A gente não fala de dinheiro agora, Elisa. O que importa é você e o bebezinho estarem bem. A gente conversa amanhã. Hoje, você precisa é dormir. Boa noite. Ele saiu do quarto e fechou a porta devagar. Elisa sentou-se na beirada da cama e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso do medo ir embora. Ela desabou no colchão macio, cobrindo-se com o edredom. O calor, o cheiro limpo e a sensação de segurança eram opostos a tudo que ela tinha vivido nas últimas 24 horas de desespero. Era um milagre. Ela tirou a roupa suja e vestiu uma camiseta limpa que achou na mala. O corpo doía, mas a mente estava em paz. Ela passou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. Nós conseguimos, meu amor, ela sussurrou. Aquele quarto simples, na casa de um estranho que tinha o coração enorme, era o verdadeiro lar. Ali, ela era apenas Elisa, não a vergonha da família. Antes de pegar no sono, ela ouviu o barulho de água correndo na cozinha, talvez João lavando as últimas panelas. Ela sentiu uma onda de carinho por aquele homem que não a conhecia e que, por um simples ato de abrir a porteira e oferecer um prato de comida, tinha se tornado a sua única família. Ela dormiu um sono profundo e reparador, o primeiro em muito tempo, e soube que a escuridão daquela noite tinha ficado para trás. A última coisa que ela viu antes de fechar os olhos era a luz suave que entrava pela fresta da porta, prometendo um novo dia. Ela sentia que estava no lugar certo e que a compaixão era uma força mais poderosa que a rejeição. Ela acordaria e enfrentaria o que viesse, mas não estaria mais sozinha. Elisa acordou com o cheiro de café forte e o barulho distante dos galos, um som que era estranho, mas reconfortante. Ela se sentiu renovada. Desceu do quarto e encontrou João na cozinha, já tomando café e lendo um jornal amassado. Ele só levantou a mão num cumprimento silencioso. Dormiu bem? Ele perguntou. Como um bebê, ela respondeu, sorrindo de verdade pela primeira vez em semanas. A partir daquele café da manhã, que tinha pão caseiro e queijo fresco, começou a nova rotina dela na fazenda porteira aberta. Ela insistiu em ajudar. Elisa sabia que não podia ficar de braços cruzados, e a gratidão a impulsionava. João relutou no começo, preocupado com a gravidez avançada, mas ela o convenceu de que o trabalho leve a fazia bem. Ela começou com coisas simples: varrer a varanda, lavar a louça do café, tirar a poeira dos móveis da sala. O trabalho era físico, mas era um alívio mental. Cada tarefa realizada era um passo para recuperar a dignidade que a família tinha tentado roubar dela. O tempo passou como um rio tranquilo. 2 semanas se transformaram em 3, depois em quase um mês. A saúde de Elisa melhorou muito. Ela estava comendo bem,
dormindo sem pesadelos, e o sol leve da manhã na fazenda em Pirenópolis estava dando uma cor nova ao rosto dela. Ela começou a se sentir à vontade, a circular pela casa e pelo pátio com a naturalidade de quem mora ali. O corpo estava pesado, mas a mente estava leve, livre do peso do julgamento. Ela passou a acompanhar João em algumas rondas pela parte da manhã. Claro, só em áreas planas e de carro. Ela via os bois no pasto, o cheiro forte da terra arada e o verde infinito do campo. A fazenda era enorme, um mundo à parte. João era um homem de poucas palavras, mas quando falava sobre a fazenda, ele se acendia. Ele explicava o plantio, o gado, a manutenção dos equipamentos. Elisa era uma boa ouvinte, e essa rotina silenciosa criou um laço entre eles. Aos poucos, Elisa foi recuperando não só a saúde, mas a confiança em si mesma. Ela não era mais a jovem rejeitada e chorosa. Ela era uma mulher que ia ter um filho e que estava trabalhando para se manter, mesmo que fosse com afazeres domésticos. A fazenda era o seu bunker. Ali, o seu passado não a alcançava, e a única coisa que importava era o presente. O trabalho virou o seu refúgio, a sua terapia silenciosa. João, por sua vez, continuava um cavalheiro. Ele nunca invadiu o espaço dela, nem tentou forçar uma conversa sobre o passado. Se ela quisesse falar, ele ouviria. Se não quisesse, ele respeitaria. Essa discrição dele era o que fazia Elisa se sentir mais segura. Ele não a via como um caso de caridade, mas como uma moradora temporária que, por acaso, estava ajudando a trazer um pouco de vida de volta para aquela casa grande e quieta. Ela começou a sentir um afeto genuíno por ele. Não era amor romântico, mas uma profunda gratidão e respeito. Ele tinha sido o único adulto decente na vida dela num momento crucial. Ela pensava em como ia retribuir aquilo. Ela sabia que precisava achar um emprego logo após o parto, mas a ideia de ter que ir embora da porteira aberta começou a apertar o seu coração. O conforto que ela sentia ali não tinha preço. Um dia, enquanto varria a varanda sob o sol das 10 horas, ela se pegou sorrindo. Não era um sorriso forçado, era um sorriso leve, de quem encontrou a paz. Ela olhou para o horizonte vasto. Aquele lugar tinha limpado a mágoa. Ela estava mais forte, mais madura. E o bebê, que ela sentia se mexer sem parar, estava saudável, crescendo num ambiente de paz e carinho. Ela e João tinham desenvolvido uma dinâmica de família, mesmo sem serem família de sangue. Ela fazia o almoço e ele contava sobre as coisas da roça na hora da refeição. Eram apenas os dois, construindo uma rotina que parecia perfeita para os dois. O silêncio dele e o barulho dela cozinhar formavam uma melodia agradável na casa. O bebê estava quase chegando, e Elisa sentia a ansiedade e a alegria crescendo. Ela sabia que, mesmo que tivesse que ir embora, ela nunca esqueceria o gesto de João e como a fazenda porteira aberta tinha dado a ela uma segunda chance. Ela estava pronta para o próximo passo e sabia que não estaria sozinha quando a hora chegasse. Mesmo depois de mais de 30 dias na fazenda, João continuava sendo um mistério. Um homem que fazia tudo certo, mas falava pouco sobre si. Foi numa tarde de chuva forte, quando o trabalho parou e eles se sentaram na varanda, que Elisa finalmente se sentiu confortável para perguntar. Ela estava tomando um chá de camomila, e ele, chimarrão. João, por que o senhor fez isso? Por que me deixou entrar sem me conhecer, sem perguntar nada? A pergunta saiu com a naturalidade de quem fala com um amigo antigo. João levou um tempo para responder, olhando para a chuva que caía forte no pátio. Ele deu um gole no chimarrão e suspirou, um som pesado. Eu soube o que é estar sozinho, Elisa, e soube o que é não ter para onde ir. Ele começou a contar devagar a sua história. Ele era viúvo há quase 15 anos. A esposa dele, Lúcia, tinha morrido jovem, depois de uma doença rápida. Ele e Lúcia tinham tentado ter filhos por muito tempo, mas não conseguiram. Ele explicou que, quando Lúcia morreu, ele ficou um caco. A fazenda, que antes era cheia de vida, ficou silenciosa, fria.
Ele quase vendeu tudo, mas não conseguiu. A porteira aberta tinha sido o sonho deles, a promessa de uma família que nunca chegou. Ele se fechou no trabalho e na solidão. Eu olhava para essa porteira e via só o silêncio. Quando você bateu nela, era a primeira vez em muito tempo que eu sentia que alguém precisava de mim de verdade. Eu vi o pavor nos seus olhos e lembrei do meu próprio pavor, anos atrás. A revelação tocou Elisa profundamente. Ela entendeu que a generosidade dele não era só caridade, mas uma forma de lidar com a própria dor e solidão. Aquele homem grande que parecia tão forte e inabalável carregava uma tristeza enorme. Ela viu que ele não estava apenas ajudando ela. Ele estava se ajudando também, dando um novo propósito para a sua casa e para o seu coração que estava vazio há tanto tempo. Foi a vez de Elisa se abrir. Ela contou sobre a rejeição cruel da família, sobre o pai do bebê, que sumiu assim que soube da gravidez, e sobre o medo de não conseguir ser uma boa mãe. Ela não precisou se desculpar por nada, apenas compartilhar a sua verdade. João ouviu tudo, balançando a cabeça, sem interromper, sem julgar. Ele não ofereceu conselhos baratos, apenas a acolheu com o silêncio e a presença dele. Essa troca de confidências selou o laço entre eles, transformando a relação de hóspede e anfitrião em uma amizade genuína e profunda. Eles se tornaram cúmplices de suas solidões. Elisa trouxe de volta o cheiro de comida boa e o riso sutil para a casa, e João deu a ela a segurança e a estabilidade que ela nunca tinha tido, nem na casa dos pais, em Pirenópolis. Eles começaram a passar mais tempo juntos, conversando sobre coisas simples. Ela falava sobre o bebê, ele falava sobre o clima e a terra. Ele a ensinou a identificar os pássaros da região e ela o convenceu a trocar as cortinas velhas da sala. Eram pequenos momentos de cumplicidade que faziam a fazenda porteira aberta parecer um lar de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Elisa percebeu que João era um homem raro, honesto, trabalhador e com uma compaixão que vinha de dentro, não de obrigação. Ele a tratava com o respeito que a sua própria família tinha negado. Ele nunca forçou a barra, nunca tentou ser o pai dela ou o avô do bebê, mas a presença dele era um porto seguro. Ele era apenas João, o fazendeiro que abriu a porteira. A amizade deles floresceu naquele ambiente simples. Elisa se sentia ligada a ele por um fio invisível de gratidão mútua. Ela agradecia o teto, ele agradecia a vida nova que ela trouxe. Ela sabia que, mesmo se tivesse que ir embora, ele sempre teria um lugar especial no coração dela. Eles terminaram a conversa na varanda com a promessa silenciosa de que cuidariam um do outro, cada um à sua maneira. A chuva parou e João se levantou. "Agora o senhor está mais leve", ela disse, sorrindo. Ele retribuiu o sorriso. "Você também, menina. Você também." E a conexão entre eles ficou mais forte, preparando o terreno para o que viria a seguir. Com o bebê prestes a nascer, a dinâmica entre Elisa e João começou a mudar. O que era uma amizade sincera, baseada em gratidão e respeito, estava se transformando em um afeto profundo, algo que ia muito além da caridade. Elisa percebeu que a sua alegria em ver João voltando do campo, cansado, mas sorrindo, era a mesma alegria que ela sentia quando pensava no seu filho. Ela não conseguia mais imaginar a vida na porteira aberta sem ele, sem a sua presença calma e protetora. João, por sua vez, começou a se pegar planejando o futuro da fazenda, pensando em Elisa. Ele arrumou uma cerca que estava caída porque ela achou perigoso para quando o bebê começasse a andar. Ele comprou um berço simples na cidade, dizendo que achou numa promoção. Mas Elisa sabia que ele tinha feito aquilo com carinho. O olhar dele sobre ela era de um amor platônico e paternal inegável, o afeto de um homem que finalmente encontrou a chance de cuidar de uma família, mesmo que fosse uma família emprestada. A solidão de João, que tinha durado quase 2 décadas, estava sendo varrida pela presença constante e alegre de Elisa. A casa tinha voltado a ter luz. Ele ria das histórias dela e se preocupava com o bem-estar dela de um jeito que a lembrava de como um pai deveria ser. Era um amor construído sobre a base sólida da compaixão e da vulnerabilidade compartilhada,
algo muito mais forte do que a paixão passageira. Elisa sentia que, para ela, João era a única figura masculina confiável que ela já tinha conhecido. Ela o admirava pela sua integridade e pela sua simplicidade. Ela não o via como um homem que estava dando esmolas, mas como o pilar da sua nova vida. Ela sentia um profundo respeito por ele e o desejava como parte da vida dela para sempre. O carinho que eles trocavam era sutil, nos olhares na hora do jantar, nas preocupações mútuas. A comunidade da fazenda, que era pequena, já tinha notado a mudança. Eles viam Elisa e João como uma dupla improvável, mas funcional. Quando vizinhos vinham trazer alguma encomenda, eles se referiam a Elisa como a moça do João, e ele nunca corrigia. Ele deixava a ideia flutuar, pois no fundo era exatamente o que ele sentia. Ela pertencia àquele lugar, e ele pertencia a ela. Em uma noite, sentados na varanda, Elisa olhou para ele. Eu sinto que a gente é uma família, João. Uma família meio torta, mas é o que a gente tem. A frase pegou João de surpresa. Ele tirou o chapéu e olhou para ela. E é a melhor família que eu poderia ter, Elisa. Você me deu a chance de ter uma casa de novo, não só uma fazenda. O sentimento era mútuo e honesto, uma aceitação completa. A conversa, que era para ser sobre o futuro financeiro e a partida de Elisa, se tornou sobre o futuro dos três. João não conseguia mais conceber a ideia de vê-la ir embora. Ele precisava dela. E o bebê que estava chegando era a materialização da nova vida que ele tinha ganhado. Ele não a pressionou, mas deixou claro, com gestos e atitudes, que a porta da fazenda porteira aberta não ia se fechar para ela. A gravidez avançada trazia urgência, mas também ternura. João passou a se preocupar de verdade com os preparativos do parto. Ele tinha o telefone da vizinha, Dona Carmen, que era a parteira informal da região, e tinha o carro abastecido. Ele estava pronto para ser o apoio, o ombro, o que ela precisasse. O medo de Elisa em relação ao parto era amenizado pela presença sólida dele. Elisa sentiu que a rejeição que sofreu em Pirenópolis tinha sido um desvio forçado, mas necessário, que a levou ao seu verdadeiro destino. O bebê que estava por vir não nasceria no rancor, mas no amor e na compaixão. Ela pensou: quem precisa de um pai biológico que fugiu se o meu filho vai ter um guardião como o João? Aquele afeto que os unia era inquebrável. Um laço de alma que a fez se sentir segura para enfrentar o momento mais importante da sua vida, que estava prestes a chegar. Eles não precisavam de um papel assinado. Eles eram família no jeito que se olhavam e se cuidavam. E a pequena família improvável estava completa, esperando apenas a chegada do seu novo membro. Era madrugada, por volta das 3 horas da manhã, e um barulho na porta de João o acordou no susto. Era Elisa, ofegante, agarrada ao batente da porta. João, a bolsa estourou, tá doendo demais. O pânico na voz dela era palpável. João pulou da cama em 1 segundo. O sono sumiu. Ele se vestiu mais rápido do que nunca, com o coração batendo forte, mas a mente focada. Calma, Elisa, eu tô aqui. Vamos chamar a Dona Carmen. Vai dar tudo certo. Ele a ajudou a se deitar no quarto de hóspedes, que já estava preparado há dias, com lençóis limpos e toalhas. Ele ligou para Dona Carmen, a vizinha que era a parteira informal da região, que morava a uns 10 quilômetros dali. Em 5 minutos, João estava no carro, e em mais 15 ele estava de volta com a senhora, uma mulher baixinha, forte e de mãos firmes. A casa da porteira aberta virou uma sala de parto improvisada, cheia de tensão e, ao mesmo tempo, de esperança. As horas seguintes foram uma eternidade de dor e coragem. Elisa gritava, segurava a mão de Dona Carmen e, nos intervalos, apertava a mão de João, que não saiu do lado dela 1 segundo. Ele estava ali, suando, com os olhos fixos nela, dizendo palavras de incentivo que ela nem ouvia direito, mas sentia. A presença dele era a sua âncora. Ele não era o pai da criança, mas estava ali agindo como o homem mais importante da vida dela, testemunhando o seu sofrimento e a sua força. Por volta das 6h30 da manhã, com o sol começando a aparecer no horizonte da fazenda porteira aberta, o esforço final veio.
Um grito longo de Elisa, um som molhado, e então o silêncio. Um silêncio que durou 1 segundo, que parecia 1 ano. E aí, o choro. Um choro forte, agudo, de um bebê novinho reclamando da vida. O ar daquele quarto mudou na hora. Era um som de milagre, de vida, de começo. Dona Carmen sorriu, pegando o bebê, um menino forte e rosado. É um menino lindo, Elisa, forte que nem um touro. João mal conseguia respirar. Ele viu o bebê, viu Elisa exausta, mas com um sorriso que iluminava o rosto dela, e sentiu uma emoção que nunca tinha experimentado. Ele chorou, sem se conter, um choro de alívio e pura felicidade, lavando 15 anos de solidão. O nascimento do bebê Manuel, como Elisa decidiu chamar, solidificou o laço deles de uma forma inegável. Quando Dona Carmen entregou o pequeno, limpo e enrolado num cobertor, para Elisa, ela olhou para João. Você é o padrinho dele, João, meu anjo da guarda. João não conseguiu dizer nada, apenas assentiu, pegando na mãozinha do bebê com um dedo enorme, sentindo a fragilidade daquela nova vida. Nos dias que se seguiram, a alegria invadiu a casa. O choro do bebê, o cheiro de talco, os balbucios, tudo trouxe um novo propósito para João. Ele, que pensava que a vida dele era só trabalhar e esperar o tempo passar, agora tinha um motivo para acordar cedo e sorrir. Ele pegava Manuel no colo com uma timidez adorável e falava com o bebê sobre os cavalos e a chuva como se estivesse conversando com um adulto. Elisa, radiante, era outra pessoa. A responsabilidade de ser mãe se misturava à tranquilidade de ter um lar seguro e o apoio incondicional de João. Ela olhava para os dois, o homem mais velho e o bebê recém-nascido, e sentia a sua família se formando ali. Eles não tinham os mesmos sobrenomes, mas tinham o mesmo amor e a mesma história de salvação. O Manuel não era só o filho de Elisa. Ele era o filho da fazenda Porteira Aberta, a prova viva de que a compaixão e a bondade geram vida e felicidade. Ele trouxe a alegria que faltava e curou a tristeza profunda de João. E com essa cura, veio a certeza de que aquele arranjo, aquela nova família, era a coisa mais certa que já tinha acontecido na vida deles. 6 meses se passaram desde o nascimento de Manuel, e a fazenda Porteira Aberta estava irreconhecível, não em estrutura, mas em atmosfera. O silêncio tinha dado lugar ao som de risadas e ao choro eventual de um bebê saudável. Elisa estava completamente recuperada e Manuel era a alegria da casa. Ela já não pensava em ir embora de jeito nenhum. A ideia de voltar para a cidade, para o julgamento e a frieza, parecia absurda. A fazenda era o seu lar e o seu coração finalmente tinha pousado. Foi numa tarde, enquanto Manuel dormia na rede na varanda e João voltava do campo, que a decisão final veio à tona. Elisa preparava um bolo de milho e, ao ver João parar o trator e sorrir para ela e para o bebê, ela soube. Ela não ia sair dali. Quando ele entrou na cozinha, ela o encarou com os olhos brilhando. João, eu não vou mais embora. Eu não quero ir. Esse é o meu lugar. João tirou o chapéu e o alívio na sua expressão foi visível. Ele não perguntou o porquê, nem tentou convencê-la. Ele simplesmente aceitou a verdade. Ele se sentou e a olhou com carinho. Essa casa e essa porteira sempre estiveram abertas para você, Elisa. A única coisa que eu sempre quis é que você ficasse por escolha, não por obrigação. Aquele momento selou a união deles, não como marido e mulher, mas como parceiros de vida, de coração e de família. Eles montaram uma nova estrutura. Elisa cuidava das finanças e da casa, e João cuidava do campo. Eles se completavam. A diferença de idade e a ausência de um romance tradicional não importavam. O que importava era o respeito, a cumplicidade e o amor incondicional que eles sentiam pelo pequeno Manuel. O menino tinha ganhado um guardião e uma família completa, onde o amor era a regra, e não a exceção. A Porteira Aberta deixou de ser apenas o nome da fazenda e virou um símbolo. Ela representava a porta que João abriu para a compaixão e a segunda chance que Elisa recebeu.
A porteira, que antes era uma barreira, agora era um convite para o futuro. Ela era a prova de que um simples gesto de bondade pode mudar o destino de 3 pessoas e gerar uma nova vida, literalmente e metaforicamente. Eles se tornaram uma família atípica, mas perfeita para eles. João era o avô e o pai que Manuel precisava. Elisa era a filha e a amiga que João precisava. O amor inesperado que nasceu da rejeição era o mais puro de todos, construído na dificuldade e na verdade. A fazenda, que antes era fria, agora era um lar vibrante. Elisa não teve mais notícias dos pais. Eles tinham optado pelo orgulho e pela distância, e ela optou pela felicidade e pela paz. Ela percebeu que a verdadeira família não é feita de sangue, mas de quem te acolhe e te protege quando o mundo te vira as costas. Muitas vezes, ao final do dia, Elisa observava João na varanda com Manuel no colo. Ele balançava o bebê suavemente e cantava músicas antigas. Era a cena de família que ela sempre sonhou, mas nunca soube que teria. A jovem grávida, rejeitada pela família, tinha encontrado muito mais do que abrigo. Ela tinha encontrado o seu propósito e o seu lugar no mundo. A porteira aberta ficaria aberta para sempre, não só para ela, mas para qualquer um que precisasse de um sinal de esperança. A história de Elisa se tornou a lenda silenciosa da fazenda. Um conto sobre como a bondade de um homem simples salvou uma vida e construiu um futuro cheio de amor. Se você chegou até o final, é sinal de que realmente curtiu a história de hoje. Por isso, não deixe de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para receber diariamente novas histórias cheias de emoções. E me diz aqui nos comentários, de qual cidade você está acompanhando o vídeo? Ah, e se conhecer alguém que também aprecie esse tipo de conteúdo, compartilhe. Isso ajuda bastante o canal a crescer e me motiva a trazer ainda mais histórias para você.